E agora com vocês, Candeia. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Res Cogitans. Meu nome é Alexandre Luz, eu sou pesquisador de filosofia política e eu vou começar agora, vamos começar aqui no canal uma série de 7 vídeos onde eu vou falar de uma coisa bem interessante. As 7 maiores mentiras da direita. Eu vivo momentos de muita preocupação porque a nossa juventude está sendo bombardeada com uma ideologia de direita e eu tenho presenciado, exclusive dentro da minha casa. Meu filho outro dia falou que o que aconteceu em 64 não foi golpe. Enfim, e eu me sinto no dever cívico de estar elucidando, usando história, filosofia, ciência política como base para poder trazer um pouquinho de lucidez a esse pensamento. Porque, na verdade, no Brasil nós não temos direita, né? Nós temos protofascistas, nós não temos uma direita liberal, a gente tem protofascistas, né? Que pregam um discurso de ódio, de xenofobia, misoginia, né, racismo e as circunstâncias que nós vivemos econômicas no Brasil, guardadas devidas proporções, porque na Alemanha foi muito pior e na Itália também, né, remete ao momento histórico do surgimento das ideologias totalitárias, fascismo e nazismo. Então é meu dever como cidadão estar trazendo à tona algumas mentiras ideológicas que a direita tem distribuído aí através de movimentos como o movimento MBL, ideólogos como Olavo de Carvalho, que padece de uma incoerência e de uma séria falta de verdade. O tema de hoje, que é a base de toda a teoria de Estado moderna, né, é o direito natural à propriedade privada. E eu vou provar aqui, historicamente, que os argumentos que baseiam, subsidiam o direito à propriedade privada são, no mínimo, incoerentes. E essa é a primeira grande mentira. Para a gente entender o direito à propriedade privada, a gente tem que lembrar o que na Idade Média e no começo do Estado moderno, da Era Moderna, né, subsidiavam a ideia da monarquia de direito à propriedade privada. O que alegava o rei, o que alegavam os nobres, né, para terem direito à propriedade privada? O que subsidiava a legitimidade da propriedade privada na Idade Média, né, era Deus. Eles foram buscar na religião, né, o subsídio, né, para a ideia de propriedade privada. Assim, o Deus, quando não era a própria, o rei, quando não era a própria divindade, ele era o representante da divindade na Terra. É normal ver-se em filmes, né, o Papa coroando os reis, né, e dessa forma, né, transferindo, né, o poder de representar a vontade de Deus
nos territórios nacionais ou nos impérios. Durante a Idade Média, a maioria dos filósofos e pensadores políticos embasavam esse tipo de pensamento. A gente pode ver na literatura, desde Tomás de Aquino, passando por Jean Baudin, passando por Dante Alighieri, passando por Guilherme de Ockham, uma filosofia que subsidiava esse direito do rei aos meios de produção e a propriedade das terras. O que acontece é que em 1688, a Revolução Gloriosa, né? Em 1789, a Revolução Francesa, né? Mudam a conjuntura desse tipo de coisa, né? Pois o rei não era mais o representante do Estado. Enfim, na Revolução Francesa e na Revolução Gloriosa, quem toma o poder é a burguesia. O que acontece, na verdade, usaram o povo, os pobres, como massa de manobra para tomar o poder, instituir um novo regime, uma nova maneira de regime. Eles precisavam legitimar, de alguma forma, a propriedade dos meios de produção e a propriedade privada. E eles fazem isso com dois argumentos: a teoria contratualista, né, e o justnaturalismo. O que se pode falar a respeito da teoria contratualista, ela se origina com Hobbes, John Locke, né, e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E basicamente eles três discordavam em vários aspectos, mas tinha um aspecto em comum, que o homem sem o Estado, né, viveria num estado de natureza, ou seja, num estado caótico. No caso de Hobbes, ele dizia que é um estado onde todos os interesses convergiam e haveria uma guerra de todos contra todos, porque todos tentariam buscar a satisfação dos seus desejos. E para que isso parasse de ocorrer, seria necessário que as pessoas cedessem parte do seu direito natural para que viesse o Estado como forma de organização e proteção da sociedade. Isso se daria por intermédio de um contrato social, com a ciência dos cidadãos, né, para que um terceiro, o Estado, viesse promulgar leis, né, e dirimir as divergências entre os indivíduos. Isso é a maior furada do mundo pelo seguinte, né? Porque quando se fala em contrato, se pressupõe a ciência de todos os membros, né? Tem que haver concordância de todos os envolvidos. Isso jamais houve, né? Tanto que sucederam revoltas e revoltas e revoltas e revoltas, né? Revoluções. No caso o segundo tema, o segundo pressuposto, né, seria o justnaturalismo. O justnaturalismo a gente já encontra desde a Grécia Antiga, mas acrescenta-se mais um direito natural, né, aos direitos naturais que já haviam, né, o direito à vida, o direito à saúde, enfim. Mais um direito natural seria o direito à propriedade. E como a burguesia, né, iria legitimar essa propriedade privada? O que legitima a propriedade privada nos estados modernos, no Estado liberal, é a teoria de John Locke, né? O que Locke falava? Locke falava o seguinte: Deus
criou o universo em 7 dias através de seu trabalho. Deus criou o homem, ou seja, o homem é herdeiro de Deus, de certa forma. Então, se o homem, através de seu trabalho, modificar a terra, ou produzir alguma coisa, essa terra modificada passa a ser dele, assim como o universo pertence a Deus. Essa é a lógica. Enfim, a revolução mudou muita coisa, mas não mudou a concepção de que a propriedade privada é possível graças a Deus. Foi porque Deus assim quis. Não existe uma explicação humana para a propriedade privada. Existe sempre um dogma divino. Em última análise, o que legitima a propriedade privada é Deus. Não é de se estranhar que no Brasil, odiernamente, a gente tem visto aí a direita flertando tão aproximadamente da igreja protestante, né, de alguns pastores, enfim. A gente tem uma bancada evangélica fortíssima, liderada por nosso querido Eduardo Cunha, né? Enfim. Então, na verdade, como é que rolou a Revolução Francesa, no caso? A Revolução Francesa acontece o seguinte, né? O povo faminto, extremamente faminto, né? O preço do pão tinha dobrado, né? E basicamente o que o povo conseguia comer na França naquela época era pão. Surgia nessa época, né, uma nova linha de pensadores, né, e de políticos. E esses caras tinham bebido das águas, né, de Montesquieu, né, tinham bebido das águas de Jean-Jacques Rousseau, das águas de John Locke, né, e das águas de Hobbes, de Thomas Hobbes. Estavam imbuídos dessas duas noções, a noção contratualista, né, e a noção do justnaturalismo. E na verdade, essa classe, né, de pensadores era oriunda da burguesia, ou seja, dos comerciantes, né, que tinham enriquecido, tinham dinheiro, viviam também diferente do que o povo vivia, não faltava comida para esses caras em absoluto, né? Mas faltava-lhes poder. Através de manipulações, e esses caras usaram da massa para derrubar o rei. Inclusive, nessa época tinha uma coisa que qualquer semelhança com os jornais de hoje em dia é mera coincidência, que era o Le Ami des Peuples, que era o jornal do Marat, onde ele todo dia destilava seu ódio, né? Destilava, muito parecido com o discurso de ódio que a gente vê hoje em dia. E em decorrência disso, teve época na França que eram guilhotinadas 800 pessoas por dia em Paris. 800 pessoas por dia em Paris. Como vemos, né, o discurso de ódio, né, estava muito ligado, muito presente, né, na época da Revolução Francesa, e foi usado como maneira da burguesia legitimar seu poder. Portanto, o que eu venho desmascarar hoje, a primeira mentira a ser desmascarada, é esse direito natural à propriedade privada. A questão que eu deixo, será que vocês acreditam que você tem direito à propriedade privada porque Deus assim o quis? Será que essa é uma explicação suficiente? Será que não existe outra maneira de se pensar isso? Ou será que realmente é legítimo a propriedade privada? O Rousseau, embora ele acabe defendendo a propriedade privada, ele lembra que o início e a causa de todos os problemas
foi quando alguém cercou um pedaço de terra. E aí começou a guerra, porque o estado de natureza para ele, o homem não era ruim, não vivia em guerras, diferentemente do que acontecia para Hobbes. Hobbes tinha a teoria de que homus homini lupus est, quer dizer, o homem é lobo do próprio homem. Então, o homem já sem o Estado viveria no estado de guerra constante, de todos contra todos. Para Rousseau já era diferente, né? Ou seja, será que a propriedade privada não é origem de todos os nossos males? Será que se não houvesse propriedade privada teria como haver furto? Outra coisa, a formação do Estado e das leis não é devido ao contrato social. Isso é um absurdo. Porque se fosse contrato social, a gente tinha que presumir um direito natural, que é a isonomia. Todos seriam iguais, todos teriam os mesmos direitos. O problema é que não. Isso não acontece. Então não cai por terra essa ideia. Né? A grande verdade é que o Estado e as leis, e as instituições de Estado, né, têm um único propósito: a defesa da propriedade privada e a defesa dos interesses, né, dos proprietários. Em decorrência disso, as revoluções seguintes aconteceram. Uma coisa que historicamente sempre houve, que é a luta de classes. Então esse é o primeiro vídeo, né, em que eu deixo alguns questionamentos. A seguir, no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre o comunismo na União Soviética, que também é uma mentira. Nunca houve comunismo na União Soviética, né? Eu vou provar aqui por quê isso. Baseado na obra de Karl Marx e Friedrich Engels. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo. Res costas.